Olá, eu sou a Tita, eu sou designer gráfica, sou professora de design de manualidades e desta oficina de colagem têxtil de asas a lumiar. A colagem têxtil é uma técnica original que venho desenvolvendo através de oficinas artísticas e de capacitação. A atividade utiliza sobras de tecidos das confecções, o que contribui para o reaproveitamento e para a redução de descarte têxtil. A oficina de Asas a Lumiar aconteceu nos dias 22 e 23 de janeiro de 2025 na pousada Casa Azul, em Lumiar, e foi inspirada nos pássaros da região da APA de Macaé de Cima. A APA de Macaé de Cima é estratégica para a proteção de uma importante porção da Mata Atlântica no Rio de Janeiro. Nossa proposta foi combinar a criatividade e a conscientização sobre a utilização de materiais e a preservação da biodiversidade local. O que eu acho muito legal da colagem têxtil? A gente trabalhar com a textura dos tecidos para brincar um pouco com o claro e escuro, os tons da pele, os tons dos objetos. Não fazer uma coisa realística, mas também não trabalhar com tecidos que também não formem a imagem. Aqui você vê que trabalhou as áreas claras, o tecido claro, e mesmo que o tecido tenha uma estampa, teve uma intenção de usar um tecido mais claro para representar uma área mais clara. E mesmo as estampas, elas se compõem sem criar uma nova imagem. A gente tira partido da padronagem, de forma que a padronagem não crie uma segunda imagem. Então aqui, por exemplo, eu procurei imagens que tinham a ver com a própria forma e a própria padronagem do pássaro. Aqui, o pássaro tem um rabo preto e branco. Então eu peguei uma padronagem que é diferente do rabo dele, mas ao mesmo tempo representa aquela padronagem preta e branca do rabo. O corpo, a asa, as costas do pássaro é preta. Então eu peguei uma padronagem que não criasse uma imagem que tirasse a atenção do fato de ser uma asa. Um termo que a gente usa em composição, figura e fundo. A figura é a nossa imagem principal e o fundo é o que está ao redor dessa imagem, num segundo plano, digamos. A figura é o primeiro plano. Tá? Então aqui a figura é o pássaro, o fundo é o segundo plano, que é tipo o céu, o cenário, a paisagem e tal. Será que se você encontrar no futuro, dá para ir adicionando? Dá. Não vai ter fim. Não vai ter fim. Quando a gente chega na etapa da costura, mais ou menos a gente já determinou um fim. Porque a costura vai ficar ruim. Se eu começar a colar agora um monte de... Vai ficar um murundum, exatamente. Então o ideal, assim, eu acho que isso que você falou é ótimo, pode fazer. Eu posso, antes de costurar, ir colando tecidos mais claros, mas a partir do momento que eu costurei, fica mais complicado mesmo. Aqui eu deixei a parte de baixo sem a costura para vocês verem essa diferença. Esse aqui é o resultado final da colagem têxtil em cima de um dos pássaros da APA de Macaé de Cima. Aqui eu estou mostrando dois momentos diferentes. O momento que tem só a colagem dos tecidos, sem a finalização da costura, e aqui o momento que tem a finalização dessa costura. Essa costura, a intenção é que ela interfira e complemente a colagem. Ela vai criar uma outra camada e a gente pode, com as cores da linha e com o próprio tipo de textura que a gente vai criar com a costura, a gente pode clarear alguns aspectos ou escurecer alguns outros. Ou simplesmente dar mais uma textura, a textura já provocada pela sobreposição dos tecidos. O interessante disso é você não trabalhar a costura seguindo o tecido, e sim desconstruir a costura. O meio inacabado também é aquela coisa que a gente começa a pensar o que podia fazer e já começa a viajar nisso aí, né? Vai viajando aí, bordas também. Isso também é uma outra diferença, gente. Quando a gente faz o acabamento, muda tudo. É incrível.
O fato só de botar uma moldura, um acabamento, ou uma dobra, qualquer coisa, já muda totalmente a forma que a gente visualiza a coisa. Eu tava lá com as minhas coisas, eu doida pra trazer passa-manarim. Fica inclusive mais claro, né? Fica inclusive mais Acende claro. mais o pássaro. É mesmo. Porque não tem o branco do tecido. Que lindo, nossa. Não é incrível? Desenho à mão ou você... Então, eu olhei os pássaros aqui e desenhei. Eu trouxe eles prontos aqui, pra, se alguém quiser se aventurar a desenhar, tá super à vontade, tá? Deus me livre. Mas é porque nosso tempo é curto. Então, aí eu fiz os pássaros menores e depois eu fui ampliando. Aí eu ampliei, olha, eu acho que essa versão maior zona é legal. Eu curti muito essa versão maior. Então, uma coisa que eu acho muito maneiro nessa técnica é a gente realmente trabalhar a costura como um outro elemento. Eu não vou pegar a costura e ficar costurando a bordinha. Não. Entendeu? Inclusive, eu amo isso da borda peluda. também. Eu gosto de tirar partido. Eu rasgo o tecido para tirar partido da... Dá um 3D, né? Dá uma por textura. ser um pássaro, por ser penas, né? É. Então, trabalhar com desfiado para a gente alcançar Faz essas sentido. texturas. Então, Aqui eu tenho vários tecidos coloridos que eu fui pegando em confecções de Friburgo e de Lumiar, tá? Então tem várias texturas, vários tecidos, várias cores, inclusive que ele não dê problema com a cola. Então ele tem que ter uma porcentagem grande de algodão ou ser totalmente de algodão, 100% algodão, tá? Aqui são outros tecidos com estampa e texturas que são mais presentes também. E também, basicamente, são tecidos de algodão. esse tecido sintético dá uma manchada, ó. Esse aqui não é algodão puro. Mas como era um tronco, eu achei ok, favoreceu, exato. Ele era liso? Ele é um marrom liso, vou ter até aí. Mas o tecido, quando ele tem uma parte mais sintética, ele vai ter uma composição mais sintética, ele mancha. O objetivo geral dessa oficina é a criação de uma colagem têxtil, tendo como imagem principal o pássaro da região da APA de Macaé de Cima. Eu desenhei aqui no papel alguns pássaros que inclusive estão em processo de extinção, como a choca listrada, surucuá dourado, os IDD. Aqui eu fiz, por exemplo, alguns desenhos com um close mais focado na carinha do pássaro, né? Aqui tem o saí azul. A gente vai pegar um tecido de algodão cru, ele vai ser o suporte da nossa colagem. Vou pegar um lápis que tenha um grafite escuro e macio, por exemplo, o 6B, ou então esse aqui, que é chamado de lápis ecológico, que a ponta dele é feita puxando a cordinha e desenrolando esse papelzinho em volta do grafite. Você vai traçar o pássaro com um lápis para transpor ele para o tecido de algodão cru. Nós vamos usar de exemplo o ariramba, um pássaro nativo da região. Pronto, desenho finalizado. A colagem têxtil utiliza o tecido que nem a tinta de uma pintura. A gente observa os tons, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um toque azulado na cabeça, um queixo branquinho, uma barriguinha laranja, meio rosado. As asas têm um mix de cor, né? Uma mescla de verdes, de tons de verde e azul. E a outra coisa que a gente observa também é a luz, claro e escuro da imagem. Aqui a gente tem uma área mais clara, aqui a gente tem uma área mais escura. A colagem têxtil, ela é feita com pequenas tiras ou quadradinhos de tecido. Ela é diferente do quilt, por exemplo, que o quilt a gente trabalha com os tecidos já cortados da forma. Aqui não, a gente vai realmente trabalhar com pedacinhos de tecido, né? No caso aqui, eu vou escolher
tons de verde e tons de azul, como a gente viu lá na foto, e vou cortar esses tecidos de forma pequenininha. A gente pode, inclusive, tirar partido desse desfiado do tecido aqui. Isso aqui remete às penugens, né? Elas representam a penugem do próprio pássaro. Pode fazer o corte reto, mas depois ir puxando, esgarçando o tecido para ele poder ficar todo desfiadinho. Tá? E aí a gente vai separar esses tons, né? Aqui, por exemplo, o verde mais escuro pode ficar nas áreas mais escuras do pássaro e o verde mais claro pode ir para as áreas mais claras do pássaro. Eu estou separando para o fundo um tecido camuflado para alternar com o tecido floral. Quando a gente for começar a colar, a gente vai colar o fundo primeiro. Os tecidos do pássaro, eles vão cair por cima desse fundo para a gente ter um acabamento interessante nessa relação de figura e fundo. Eu uso a cascola, né, cascorês, de preferência com esse rótulo azul. E aí a gente vai colocar num recipiente, que eu costumo até usar o de louça, porque é mais fácil de lavar. Vamos colocar um pouco dessa cola, sem diluir nada, tá? A gente vai encharcar o pincel com a cola e aplicar no tecido, no algodão cru. O que é fundo da tua imagem vai ser sempre colada antes. Então aqui, por exemplo, a gente tem no mínimo 3 planos. A gente tem esse fundo aqui, todo ao redor do pássaro. A gente tem o tronco, que também está sobre o fundo, mas está abaixo do pássaro. E tem o pássaro. Então eu vou começar com o fundo, né, com um plano mais distante. Depois eu vou colocar o tecido para representar aqui o tronco. E por fim eu vou começar a trabalhar no pássaro. Essa técnica é muito versátil, você pode aplicá-la em produtos, em bolsas, em roupas. Então esse aprendizado ele é muito útil. Espero que vocês tenham gostado.